Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, sou cantora e sou educadora musical. E aqui, mais um vídeo do Posso Tocar, onde a gente vai conversar sobre temas do nosso dia a dia, da intimidade, do nosso processo de crescimento, de evolução musical, que conta com sucessos, com insucessos, frustrações, desafios, enfim, é aqui que a gente vai bater um papo sincero, direto, reto e franco, para que a gente consiga se renovar e se reanimar e consiga também ter insights de como avançar e aprender músicas cada vez mais avançadas, um tempo 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o nosso instrumento, porque é assim que a gente se percebe evoluindo na música, não é? Por isso, o tema que eu escolhi para hoje é como que eu posso estudar, como que eu posso viver de música sem grana. Porque quando a gente começa assim a querer se dedicar cada vez mais com a música, bate aquela pulguinha, bate aquela coisa assim que a gente uma hora ou outra começa a se questionar e fala, cara, só dá para viver de música quem nasce em berço de ouro. Só dá para realmente ter a música como sua companheira diária ali, se você tiver uma condição privilegiada, senão você vai acabar sofrendo muito para fazer da música sua companheira diária. Bate esses questionamentos por diversos motivos. Um deles é que a gente sempre pensa, cara, eu não tenho grana para pagar aula, eu não tenho grana para pagar um professor, eu não tenho grana para comprar um instrumento. Eu não tenho grana porque a minha família não me apoia financeiramente nisso, sabe? Às vezes a minha família até teria condições, mas ela não quer que eu foque nisso, então ela não me apoia financeiramente nisso. E aí eu fico super limitado e fico a ver navios. E daí o fato é o seguinte, galera, dá pra gente buscar alternativas. Mesmo quando a gente tá com um limão aí diante de nós, dá pra gente fazer uma limonada e buscar alternativas. Por quê? Porque há escolas públicas de ensino, há faculdades públicas de música, há projetos sociais para ensinar música. Nas igrejas, as igrejas são ótimos pontos de foco de ensino musical. Dependendo da sua religião, você pode encontrar na igreja um ponto de apoio. Você pode ter colegas. Você pode ter colegas que compartilham com você. Tem muito conteúdo na internet. Se você começar a pesquisar os cursos online que estão assim frequente, bombando na internet, muitas vezes acabam compensando mais do que você pagar uma mensalidade numa escola, do que pagar um professor particular, se torna uma opção mais acessível para você. Tem muito conteúdo de qualidade na internet gratuito também. Então tem alternativas que a gente pode encontrar. Basta que a gente comece a não aceitar um processo de vitimização, de reconhecer um problema que é a questão da falta de grana mesmo, sabe? Para focar nisso da forma como você queria e se acabrunhar por causa disso. Não, é começar a buscar, assumir as rédeas disso, começar a pedir dicas para os teus colegas que tocam, e começar a encontrar alternativas, inclusive para o instrumento, porque quando a gente pensa assim, poxa, mas dá para aprender música, dá para eu me dedicar e se eu não tiver um instrumento em mãos? Veja, a gente precisa entender que a nossa caminhada de evolução na música, ela conta com duas dimensões. A gente precisa evoluir na música em si e entender a linguagem musical, desenvolver a nossa habilidade musical. E também a gente precisa evoluir no nosso domínio instrumental, no domínio técnico instrumental. Então são duas áreas que têm que caminhar juntas. Quando você não tem o instrumento em mãos para praticar, o desenvolvimento da habilidade instrumental fica comprometido sim, porque é muito difícil você trabalhar coordenações técnico-motoras, dissociações musculares, sem você ter um instrumento para praticar. É muito difícil. Porém, existe toda uma outra área aqui, que é a parte da linguagem musical, do desenvolvimento do teu ouvido, do teu entendimento das regras, da notação musical, da leitura musical. Então tem como, num primeiro momento, quando você está ali se dedicando e você não tem um instrumento para estar com você na tua casa, estudando diariamente, tem como você começar e continuar a progredir na música cuidando desta área aqui, da habilidade musical. Porque você pode encontrar alternativas para também ter uma saída, para poder ter um instrumento para desenvolver a tua habilidade instrumental, porque a gente vai entender de música, sim, porque a gente quer entender cada vez mais, mas principalmente porque isso vai fazer a gente tocar melhor.
Então também não adianta a gente ficar apenas entendendo de música, educando o nosso ouvido, entendendo sobre teoria, sobre harmonia e não ter oportunidade de focar na prática, de conectar com a execução. Então você precisa também encontrar alternativas para ter esse instrumento em mãos. Que alternativas são essas? Se você parar para investigar, você vai ver que muitas escolas oferecem instrumentos para você estudar. Então, às vezes você está estudando uma própria escola pública ou você conseguiu uma bolsa nessa escola, tem o instrumento que eles oferecem em horários alternativos, que você pode se organizar para ir lá estudar. Tem opções de você alugar instrumento. Tem alguns estúdios que às vezes trabalham com isso, sabe? Estúdios de gravação que tem o instrumento lá, eles alugam a hora para você estudar, pode ser uma alternativa. Daí, mas eu não tenho grana para comprar o instrumento, mas talvez eu consiga pagar essas horas ali, algumas horas por semana para eu estudar. Tem lojas que às vezes alocam, tem pessoas que têm um espaço, por exemplo, um piano parado e aluga para estudar, é uma alternativa. Às vezes tem colegas que têm um instrumento parado em casa e que aceita alugar para você ou aceita te emprestar. Então, às vezes, uma outra alternativa também é você começar com um instrumento que seja similar, digamos. Por exemplo, eu estou estudando piano, piano é um instrumento caro, não tenho ainda grana para comprar piano, eu vou comprar um teclado. É a mesma coisa? Não, não é. É o ideal? Não, não é. Mas é o que eu posso? Então compra. É o que você pode, você vai começar a treinar, é um instrumento similar, não é exatamente o que você precisa, mas é um início, é um pontapé inicial, é para você começar. Às vezes, dependendo do seu instrumento, você consegue encontrar um instrumento mais barato, de segunda mão, que dá para você dar um start, entendeu? Você precisa do instrumento sim, mas enquanto você está organizando a sua rotina, a sua vida, até às vezes buscando formas de renda extra, fazendo bicos, renda extra mesmo, com outras habilidades que você tenha, com outros talentos que você tem aí para ganhar uma grana extra e juntar uma grana para comprar o instrumento, você vai nutrindo a tua habilidade musical em paralelo, porque você está se organizando e nada na vida é para sempre, né? Hoje você está sem grana, hoje você está numa situação que te aperta financeiramente e você não consegue se dedicar da forma como você queria. Porém, se você tiver resiliência, otimismo, boa vontade, você vai fazer do teu limão uma limonada. E não adianta ficar se lamentando. Outra questão que faz a gente sempre se perguntar, cara, mas para viver de música eu tenho que ter muito tempo, é quando a gente pensa nas horas de estudo. Por quê, galera? Porque muitas vezes a gente tem uma rotina apertada que trabalha várias horas por dia, e pode ser esse seu caso, fala, cara, eu trabalho pra caramba, a hora que eu chego em casa eu tô assim, arrebentado, eu tô cansadíssima, eu tô cansada, sabe? Então, na hora que eu vou estudar eu já tô assim, e aí eu penso, cara, eu deveria ter muito mais horas de estudo para conseguir ter resultado e eu não consigo ter essas horas de estudo porque eu tô cansada, eu consigo estudar só um pouco e a minha concentração já vai embora. Tem dois pontos aí perigosos que a gente precisa começar a observar. O primeiro ponto é o seguinte: não é a quantidade de horas que vai determinar o teu sucesso no desenvolvimento do teu talento musical ou não. É a forma, é a qualidade dessas horas de estudo e não a quantidade. Por quê? Há um senso comum que foi corroborado por aquela teoria das 10 mil horas, que talvez você já tenha ouvido eu falar, ou talvez você já tenha ouvido qualquer outra pessoa aí contar, porque foi um estudo que aconteceu e que acabou sendo repassado e a interpretação dele acabou sendo um pouco confusa, e aí virou um senso comum de que a gente precisa ter 10 mil horas de práticas para que a gente fique bom na música. E assim, até você juntar essas 10 mil horas, demora um tanto de tempo, né? Pensa, quantos anos não fica pra gente juntar 10 mil horas de estudo? Então, demora muito, então eu nunca vou ser bom na música porque eu estudo muito pouco. Bate isso em você por essa interpretação errada desse estudo, onde o pesquisador responsável por ele estava investigando atletas, músicos, enfim, profissionais que estavam no ápice da sua profissão, da sua carreira, onde estavam ali mensurando o que era necessário para que eles se tornassem super competidores, para que eles fossem virtuosos, para que eles tocassem as coisas mais difíceis que existem, para que eles cheguem no topo realmente da superação de si, da dificuldade e conseguir fazer coisas de forma muito, muito hábil. Então, esse pesquisador chegou à conclusão que essas pessoas que têm esse perfil já tiveram ao longo da sua formação uma somatória de 10 mil horas de prática e de aperfeiçoamento. Agora veja, é o
topo, é ficar ali para música tocando tudo que tem de mais virtuosístico possível. E lógico, né? E isso é diferente da questão de construir o nosso talento, a nossa habilidade musical. Todo mundo que constrói o talento e a habilidade musical não precisa de 10.000 horas, mas segundo esse pesquisador, todo mundo que constrói o talento e a habilidade musical e quer levar isso a um nível máximo de performance, de virtuosismo, precisa de no mínimo 10.000 horas, porque é uma lapidação constante, uma autossuperação, é um refinamento constante, entendeu? Ok? Então, em contrapartida a esse estudo, tem um outro estudo que é o do Josh Kaufman, onde ele traz pra gente, você pode encontrar sobre isso, a importância de você acumular 20 horas de prática, para que você desenvolva a habilidade em qualquer algo novo que você esteja fazendo. 20 horas é bem diferente de 10.000 horas. O que ele fala, o que ele traz pra gente dentro do estudo dele, se você quiser, eu tenho aqui, ó, esse livro aqui, essa referência. Tá vendo? É um material em inglês, né? As primeiras 20 horas, tá? Para você aprender qualquer coisa de forma rápida. Então, o que ele traz aqui pra gente, nesse material, é a contribuição de que, na verdade, as 20 horas de práticas muito bem direcionadas, a qualidade dessas 20 horas despertam, desenvolvem a tua habilidade naquilo que você vai fazer. Te tornam virtuosa? Não. Desenvolve a tua habilidade. Então, quando bate aquele medo de que, tipo, nossa, eu preciso de muitas e muitas horas de prática, senão eu não vou conseguir aprender a fazer isso, isso, na verdade, vem por uma crença errada do que você escuta por aí, de uma má interpretação, talvez, desse estudo das 10.000 horas, e você tem que ressignificar isso, porque não é a quantidade de horas que você está ali sentado com o teu instrumento que vai determinar a qualidade do teu talento, mas é a forma que você desenvolve essas horas, estratégias de estudos que estão nela. E um segundo ponto que você tem que ter como prioridade de análise, sabe? É o fato de que se você senta no seu instrumento depois de um dia de trabalho e você sente que você não consegue ficar nele, é porque a tua relação com esse instrumento tá penosa, tá desgastante. Você não consegue sentir o que você deveria sentir, que é um prazer de estar ali, de curtir o teu processo de aprendizado constante. Então a tua relação com o estudo musical, ela tá ficando muito pesada, muito maçante, e aí tem coisas erradas acontecendo. Talvez o que está acontecendo é que você não está assim conseguindo controlar a ansiedade. Talvez tem muita ansiedade, muita expectativa pelo resultado logo e concreto. Talvez você está colocando a carroça na frente dos bois. Talvez você está se atropelando, estudando músicas mais difíceis do que você deveria estar fazendo naquele momento, de novo por uma ansiedade. Talvez você está se cobrando demais por uma ansiedade, por uma alta expectativa, por uma personalidade que seja muito cobradora de si própria, né? Que não aceita. E o principal é que você não está curtindo o processo de ver os seus pequenos e constantes progressos diários. Você não está vendo. Então você senta ali, você não vê que você está evoluindo, você não consegue enxergar esse pequeno progresso e nem consegue valorizar ele. Você não acha que aquele trecho que você aprendeu daquela música de fato é algo que seja que legal? Você sempre vai olhar e vai falar, ai meu Deus, mas eu só aprendi isso. Então você não está curtindo o processo da construção gradativa, que é inerente à música. E daí você chega de uma rotina cansada e aí vem toda essa onda de cobrança de si próprio e aquele momento que era para ser um momento de prazer já vira um momento chato, já vira um momento de ficar lidando com frustrações, você não consegue transpor isso porque não desenvolveu o olhar de valorizar sim uma meta de conquista diária, e aí você já puxa aquela sensação de que se eu não tiver horas e horas de estudo não vai chegar em lugar nenhum, e daí você pensa, cara, não dá pra viver de música, não dá pra levar o estudo musical muito a sério a ponto de pensar em se profissionalizar nele. Não dá, porque eu não nasci em berço de ouro, eu tenho que ralar na vida, eu tenho que ganhar dinheiro, eu trabalho muito, então não vai dar pra mim. E na verdade é só uma mudança de setup. É uma mudança de ter calma, pisar no freio, calma. Tudo a seu tempo, você nem sabe se você vai realmente ter a música como uma profissão, mas dessa forma você está deixando o processo chato, e aí você vai se afastar, inerentemente você vai se afastar de algo que você curte. Outra questão que sempre pesa nisso é,
Daiane, eu sou autodidata e eu não sei nem por onde começar. Eu fico toda perdida, eu não sei nem por onde começar. Cara, eu preciso de ajuda aqui, porque eu não vou pagar ninguém para me ajudar. Então eu tô correndo atrás, eu tô tentando fazer o meu caminho de aprendizado e tô mais perdido, tô mais perdida do que cego no meio de tiroteio, né? Não sei para onde eu vou. Então, minha primeira dica para você, se é essa a tua situação, começa controlando a tua ansiedade de verdade pelos resultados imediatos, pela coisa rápida, por querer tocar as músicas mais conhecidas, as mais famosas, as mais difíceis, aquelas que deixam todo mundo super assim com vontade de sair tocando. Porque quando a gente começa, a gente tem essa expectativa, não, eu quero tocar aquela música ali, eu já quero tocar aquelas músicas assim, assim, assado. Aprende a curtir a cada etapa do teu aprendizado, a apreciar cada etapa, a curtir aquela conquista daquela música ali, que pode parecer uma música boba para você. Mas quando você ressignifica o olhar do que aquela música te possibilitou em termos de aquisição técnica, de aquisição musical, de ouvido, de ritmo, você vai perceber que você está evoluindo no domínio musical. Entendeu? E isso é uma forma de controlar a tua ansiedade e de direcionar o teu foco melhor. E de maneira mais específica, para você que está falando por onde eu começo na música, Dani, busca entender os princípios da escrita e da leitura musical. Os princípios da notação, a notação do ritmo, como que a escrita do ritmo se converte numa resposta musical. Como que aquele padrão que está escrito ali, aquelas bolinhas, aquela escrita, aquela grafia que está ali, se traduz num som que você sente no seu corpo, porque como que eu transformo um registro numa resposta musical? Porque, na verdade, gente, adquirir um bom ritmo pressupõe que você esteja educando o seu corpo para saber em que momento ele deve responder, em que momento ele deve se movimentar. Ter ritmo é não deixar a coisa desgovernada, é aprender a controlar os movimentos. Bater uma palma no ritmo, né? Você está batendo o pulso, você está controlando o movimento para não bater toda hora, de qualquer jeito. Então, educar o ritmo significa você ver uma grafia e saber educar em que momento você traz uma resposta, de que forma essa resposta vem para o seu corpo. Busca também entender os princípios harmônicos. Não fica só preocupado em como que toca aqueles acordes e tal. Procura entender o que é aquele acorde, o que está por trás sustentando as regras, a lógica de um acorde, da sequência dos acordes, de como aquilo tudo se envolve, do que aquilo significa na música, como que o compositor pensou, da onde veio essa ideia. Todas essas inquietudes vão trazendo para você pontos de pesquisa, mas que você precisa ter também calma para encontrar as respostas. Não é de uma hora para outra que você vai encontrar todas essas respostas, ainda mais num caminho autodidata, ok? Nem que você tivesse com o professor do lado, tudo tem o seu momento certo. O fato é, tenha curiosidade de ir além, de não ficar apenas tentando entender como toca, mas tentando entender o que está por trás. Educa o teu ouvido. Desenvolve o teu ouvido musical, procura por exercícios de percepção, por exercícios de vivência de cada assunto que você está aprendendo. Quando você está aprendendo uma música, olha para essa música e vê tudo que tem ali, analisa o que tem ali e busca entender o que significa essa e essa nota naquele contexto. Busca entender qual é a relação disso com o campo harmônico, os princípios harmônicos, a questão rítmica que está envolvida, e aí você vai perceber pontos que você está aprendendo. Eu estou aprendendo essa questão teórica, essa questão harmônica aqui. Dessas questões que você está aprendendo, você precisa procurar exercícios que pratiquem a audição disso, fora da música, fora daquele estudo musical, do repertório instrumental mesmo, sabe? Fora, no corpo, para desenvolver a tua acuidade auditiva, a tua percepção, a tua capacidade de ouvir um som e analisar e distinguir ele, comparar ele com outros. Isso vai educando você para a música. A música é feita de sons, a gente precisa educar o nosso ouvido. Então fica essa dica para você. Outro ponto, começa com músicas gradativas. Não vai dar um salto gigante já querer as músicas que são as mais conhecidas, ou as mais famosas, ou as da moda. Nem sempre essas músicas seriam as mais indicadas para você que está começando. Então pesquisa por métodos, por metodologias que sejam interessantes, que tragam para você uma mais gradativa, mais sequencial. Tem muito método no mercado, tem também metodologias, orientações, professores que estão trazendo conteúdo, explicando o porquê tem que ser uma coisa mais gradativa. E se eu posso dar uma dica para você, procura por metodologias que
trabalhem, que te ensinem a pensar de uma forma mais musical. Porque às vezes você vai encontrar métodos e metodologias que vão focar em apenas alguma habilidade musical. Por exemplo, vai aprender um método que está te ensinando sempre a ler partitura. Essa é uma habilidade musical, mas existem outras. É importante desenvolver a habilidade do ouvido musical, de tocar por ouvido. É importante desenvolver a habilidade de improvisar, de ter oportunidade de improvisar. É importante desenvolver a habilidade de tocar de memória, de saber técnicas de memorização. Então, tem métodos mais atuais, mais interessantes, que num processo gradativo vai te fazendo ter possibilidade de treinar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Tanto ler a partitura, quanto também tirar músicas de ouvido, quanto também praticar um pouco de improvisação, quanto também trabalhar a memorização. Sabe? Métodos que não fiquem focados numa única habilidade, senão você fica limitada no teu desenvolvimento musical. Entende? E lembra que a gente não deve buscar aprender apenas um ponto ou ser top em um ponto. A nossa formação musical, ela deve ser o mais ampla possível. Então, não se trata só de leitura, nem só de ouvido. Se trata de desenvolver tudo o que é possível e que é necessário que um músico desenvolva para que, de fato, ele consiga dominar o instrumento dele nos diferentes repertórios que ele vai tocar. Você vai começar gradativamente, mas você vai passar por diferentes repertórios. E, de repente, em um você precisa ser capaz de ler, em outro você precisa ser capaz de improvisar, em outro você precisa ser capaz de tirar de ouvido, no outro você precisa fazer um solo muito bem, cuidar da questão técnica, entende? Então, a gente precisa, de forma gradativa, buscar uma condução, buscar livros, buscar métodos e buscar metodologias, porque método é uma coisa, metodologia é outra, né? Metodologia é o passo a passo, é a orientação do professor que tem aí na internet, que você vai encontrar, que tem colegas, que tem aonde você vai ter modelos, porque o autodidata nunca está sozinho. O autodidata tem modelos que ele está caçando, esse modelo só não está do lado dele presencialmente, entende? Ah, Dani, mas quando eu vou tocar, quando eu vou fazer cachê, eu recebo muito pouco. Então, isso desanima para viver de música. Porque a gente tem uma realidade perigosa no Brasil, tem sim, que é a do músico que se escraviza, assim. Ele toca horas e horas, sabe? Vai tocar na noite, vai fazer 5, 6 horas de show para ganhar realmente muito pouco. Então, se você passa por isso, se você vive da música e já está percebendo que está difícil viver porque você está nessa realidade, eu preciso dizer uma coisa. Você precisa aprender a conduzir a carreira musical. Porque aprender a conduzir a carreira musical pressupõe que você aprenda a valorizar o seu trabalho. Muitas pessoas desistem da música porque não aprenderam a cuidar, a valorizar o trabalho, não aprenderam a precificar, não aprenderam a encarar a carreira como um empreendedorismo, como um negócio, como uma empresa. Nem tem essa noção, porque o músico, ele se preocupa nas questões de desenvolvimento técnico. A gente ama música, a gente quer desenvolver tecnicamente, nas questões de desenvolvimento musical, a gente quer ficar muito bom para ser capaz de tocar tudo aquilo que a gente sabe que é show de bola se a gente conseguir tocar, e a gente espera que o público valorize isso, que o público reconheça o quão difícil é estar ali fazendo aquilo que eu estou fazendo. E a gente espera que esse reconhecimento venha em forma de grana, que venha em forma de pagamento mais realmente mais justo. E a gente esquece que, infelizmente, a educação musical não é difundida no país. Pouquíssimas pessoas têm a capacidade de julgar, da plateia eu tô falando, né, da pessoa que está ali assistindo, tem a capacidade de julgar o quão difícil aquilo é ou não. Elas admiram, elas gostam ou não, mas é assim só. Elas não conseguem avaliar. Então, esse problema da educação musical não ser difundida para todo mundo tem a contrapartida de achar que o preço que vale é esse daqui e acabou. Porque te paga por aquele serviço ali que é um cachê comum só. Eles não conseguem avaliar, mas você não deveria esperar que eles conseguissem avaliar. É você que tem que avaliar. É você que tem que conhecer as estratégias do seu mercado profissional. É você que tem que começar a pensar fora da caixinha. É você que tem que começar a analisar as infinitas possibilidades profissionais, as diferentes posturas que você tem que ter, os diferentes olhares. Você tem que encarar melhor a tua carreira musical. E nesse sentido, alguns princípios, algumas características são, obviamente, sine qua non.
Se você não tiver essas características, já vai ficar muito difícil, que a primeira que você tem que ter é domínio musical. Quando você está querendo cada vez mais encarar a sua carreira com seriedade, alcançar a valorização, aprender a se colocar no mercado, ser respeitado, ser pago por esse seu trabalho, você tem que dominar, tem que saber tocar muito bem. Você não pode ser um picareta. Então, encarar com seriedade todo o processo de desenvolvimento de estudo musical vai te levar a uma capacidade de domínio. Mas você também tem que ter um conhecimento de empreendedorismo, aquele que você tem que encarar a tua carreira como uma empresa, sim, para que você possa aprender a negociar, para que você possa aprender a planejar, para que você possa aprender a encontrar caminhos, abrir portas, para que você possa encontrar os QI que indica, para que você possa aprender a se colocar no mercado, entendeu? Você precisa buscar isso para sua carreira. Você também precisa ter como característica a flexibilidade. Quando nós somos inflexíveis, muitas portas se fecham. Então a flexibilidade muitas vezes faz parte de você aceitar tocar alguns repertórios que não é do seu gosto. Por quê? Porque existem muitos mercados que podem te contratar e te pagar bem diante de um repertório que você não curte. Mas se você for inflexível, se você não aceitar de forma alguma, você perde a oportunidade de grana e você perde a oportunidade também de ressignificar aquele repertório. Sim, tem repertórios que são bem difíceis de serem tocados, mas se você tem uma baita bagagem musical, se você é um baita músico, você ressignifica aquele repertório que pode ser bem pobre. Você faz arranjo, você cria, você dá outras caras, entendeu? Então, você tem que ser flexível. E uma outra característica é que você tem que aprender a criar um público que te acompanha, que te admira. Você tem que ter seus fãs. Hoje a internet está aí, o meio digital está aí. A gente viu durante a pandemia que a internet é uma mega aliada. Quem não usava a internet como uma aliada foi obrigado a começar a usar. Ela é uma mega aliada. Então você consegue em casa, com o seu processo de gravação, com as suas redes sociais, movimentar um engajamento, mas você precisa aprender estratégias do meio digital. Você precisa se colocar para entender como que você cria esse engajamento, como que você produz conteúdo, como que você cria fidelização com as pessoas de forma idônea, de forma sincera, com a tua personalidade, com o teu jeito de ser, usando as redes sociais com a tua verdade, mostrando o teu trabalho, criando um público. Por quê? Existem diferentes caminhos, mas, por exemplo, quando você vai tocar em barzinhos, quando você vai tocar em locais, se você já tem um público que te admira, muitas portas se abrem. A galera vai gostar de te contratar. Você também pode encontrar no dar aula, na profissão da docência, um mercado sólido, mas isso não quer dizer que você tem que ir para esse mercado se você não tem a disposição e o amor de ensinar o outro, se você não tem a paciência, se você não tem o cuidado. Você tem que saber que quando você vai para o dar aula, que é um mercado sólido, sim, vai pressupor de você muito amor em querer dividir com o outro. Se você tem isso, é um mercado que você pode encontrar. E um mercado que não é mais só físico, que é digital. Você pode dar aula online, você pode encontrar outras formas de renda. Você pode se transformar num produtor de conteúdo digital. Ser um youtuber. Dá para viver de YouTube? Dá, depende. Depende da renda, depende de como você se coloca, como você se entrega, como você estuda esse mercado, que é um mercado e faz parte da carreira. Você pode focar em ter uma banda autoral que tem um trabalho seu e não apenas uma banda, não apenas um trabalho solo. Eu quero dizer um trabalho seu, mas que tem um grupo te ajudando, que tem um grupo interagindo com você, porque quando a gente está numa banda, a forma de alcançar às vezes uma identidade e de alcançar mercados para viver de música pode ser maior. Então, às vezes, você não precisa ficar focado apenas num trabalho individual, se você não está encontrando abrir caminhos para o teu trabalho solo, sabe? Enfim, tem muitas outras. Você pode divulgar marcas que você gosta, existem os programas de afiliados hoje em dia, existem pessoas que são endorsement, né, de instrumentos. Você pode compor, você pode estudar cada vez mais e descobrir um nicho aí onde você vai trabalhar com produtores, onde você vai para estúdios, você pode fazer cachê, freelance em estúdio. Então, assim, a música, ela é um mercado que dá para você sim alcançar solidez, mas você precisa aprender a encarar a tua carreira musical como uma empresa. E esse é o ponto principal que os músicos falham, porque
muitas vezes nós não fomos ensinados a isso também durante todo o nosso processo de estudo musical. A gente foi ensinado a se desenvolver na música, a gente adquiriu uma habilidade, mas não foi despertado o nosso olhar para a carreira da música. A gente vai aprendendo na chibata, né? De tanto errar e de perceber, e aqueles que têm uma resiliência maior conseguem se manter firmes para eu vou estudar um novo mercado e eu vou abrir portas e se mantém com a música. Então, não é que você precisa nascer em berço de ouro, é que você precisa querer agarrar oportunidades. Você precisa querer enxergar a música como um mercado que é possível sim, que tem inúmeras frentes de trabalho e que podem trazer para você um sustento de uma família dignamente. Daí, mas eu não quero viver de música, eu quero estudar e quero tocar por amor, por hobby. Tá tudo bem. Se essa é a tua praia, não tem nada de ruim nisso, pelo contrário. Se todo mundo que amasse cozinhar fosse viver para ser chefe de cozinha, o que seria do mundo? Não teria outras profissões. E quantas pessoas amam cozinhar e não querem nem ser chefe de cozinha, nem querem ser confeiteiras, nem querem trabalhar em nenhuma outra área, só ama cozinhar e adora cozinhar para a família e fazer as receitas e ver esse convívio familiar ali ao redor da mesa cada vez de forma mais amorosa. Se você curte a música como um hobby, como uma paixão que vai te realizar dentro da sua família, dentro das suas relações sociais, tocando na igreja, não tem nada de errado com isso. Agora, a questão é, eu não preciso acreditar que se eu não nasci em berço de ouro, não vai ser possível ficar na música. Porque não é assim. Sai dessa bolha onde você está colocado, enxergando dessa forma derrotista, sai, olha por cima, enxerga as possibilidades que estão além, para que você faça da música sim uma companheira diária, faça da música algo leve, algo gostoso, algo que não é uma corrida contra o tempo para que você, nossa, se torne um virtuose. Não, na verdade é um processo de descobertas, de aprendizado, que você tem que ter prazer e que uma hora ou outra você vai se pegar tocando bem pra caramba. Não importa, você não precisa ficar pensando desde já qual é essa hora. A questão primordial é que você tem que aprender a conduzir o teu dia a dia com a música. O teu dia a dia, para que esse dia a dia aqui não torne essa uma hora ou outra algo inalcançável. Não torne isso em anos e nunca chega, porque aí tá errado. A questão é que ela conduza de forma prazerosa e quando você perceber, você tá tocando. É assim que tem que ser. É assim que é para ser. Pergunte para as pessoas que você conhece e que tocam, que já tocam com confiança. Quando que elas se perceberam tocando? Quanto tempo demorou para elas tocarem assim? Muitas vezes elas não vão saber responder, elas vão ter que pensar quanto tempo ela estudou na escola, porque é uma hora ou outra. Você vai curtindo o processo, quando você vê, você está dominando. E você sabe que não existe uma linha de chegada, né? Que eu toquei tudo, não vou conseguir tocar mais nada a partir de agora. Quer dizer assim, melhorando minha fala, não tem nada que eu não consiga tocar, eu cheguei na linha final, tudo que chegar até mim eu toco de primeiro, eu sou muito bom. Não existe isso na música. A gente vai estar sempre evoluindo, sempre tem coisas para aprender. Então, a gente não consegue dizer que momento que foi que você fez aquele e saiu tocando, porque o processo foi por curtir, foi por apreciar, foi por gostar do que estava acontecendo. Foi sem cobrança, sem uma autodepreciação, entendeu? Pense nisso, porque você vai crescer na música e vai crescer com prazer, com satisfação. E é isso que eu desejo de verdade para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido essas ideias, que elas tenham chacoalhado um pouquinho aí a sua forma de encarar a realidade com a música, tenha te dado insights para uma possível postura na carreira musical e tenha te dado insights também, formas de encarar o teu contato com a dificuldade da grana e encontrar alternativas para contornar esse limão, porque o problema a gente sempre vai ter na vida, uma hora é com a grana, outra hora é com outra coisa, então a gente vai ter que aprender a contornar. E que você tenha se sentido animado para isso, tá bom? De verdade. Dá seu like se você curtiu e se você achou que eu consegui te ajudar de alguma forma. Deixa seu comentário aí pra mim. Eu quero saber, é muito bom eu conseguir ter esse feedback, sabe? Se de fato isso de alguma forma te ajudou, te fez diferença, isso foi pertinente ou não, se você quer que eu traga outros temas, essa troca de você comigo me ajuda a crescer, ajuda o canal a crescer, ajuda eu trazer coisas que vão te agregar de fato, tá bom? Então deixa seu comentário e leva essa videoaula para mais pessoas, para que elas
curtam também, sabe? Manda lá no WhatsApp, naquele grupo que você conhece e que você acha que tem pessoas que vão de fato curtir. Ou manda para aquela pessoa em específico que você fala, cara, é para você isso, assiste, acho que vai fazer diferença. Leva para ela. Vai ser algo positivo que vai enriquecer a vida dela. Se você acha que vai, leva assim. A gente precisa esparramar coisas boas hoje em dia. Então, leva, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Te encontro nos próximos vídeos, hein?